Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui num novo encontro e dessa vez para falarmos um pouco da respiração. Alguma coisa que todos nós fazemos, que é o ato de respirar, e de repente vale perguntar: será que você está utilizando essa forma de contato com o mundo e com o seu corpo de uma maneira consciente? Será que você está utilizando a respiração a seu favor para conseguir os estados emocionais mais adequados, as posturas mais adequadas em relação ao mundo? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Eu quero agradecer você que chega pela primeira vez, você que já está comigo, e lembrar que esse é um canal de autoconhecimento. É um canal que nós levantamos algumas questões reflexivas no sentido de favorecer o seu autoconhecimento, explorar esse caminho de interconexão consigo mesmo. E eu estou aqui como um disparador, digamos assim, como um apoio desencadeador para essas coisas. Porque esse é um processo que a gente faz o tempo inteiro. Enquanto há vida, há reflexões a serem feitas. E esse mecanismo faz com que a gente amplie os nossos processos de autonomia, de encorajamento, as formas de lidar com a vida, com os movimentos da vida, de uma maneira mais saudável, mais otimizadora. Então, falando sobre a questão da respiração. Eu não sei o que você, de repente, pensa sobre essa questão respiratória, ou até mesmo se você pensa sobre isso, porque a gente não precisa ser profissional da saúde ou profissional de alguma coisa, de alguma área, para a gente poder se conhecer. Na verdade, todos nós podemos nos conhecer. E é interessante que a gente faça algumas experiências nesse sentido, porque essas experiências fazem com que a gente saia daquele modo automático, sabe assim? A fazer as coisas que todo mundo faz, ou fazer porque todo mundo faz. De repente a gente sabe muito bem apertar botões, mas a gente não consegue perceber o que está acontecendo a menos de um palmo do nosso nariz. A gente não consegue perceber o que está acontecendo conosco. E a gente vai agindo de uma maneira repetitiva o tempo inteiro. Então a ideia é a gente poder reconhecer e experienciar que nós podemos mudar as coisas que pedem correção, que pedem adequação. A gente pode atingir estados emocionais mais favoráveis. A gente pode evitar o estresse desnecessário do nosso corpo. Tudo isso está ao nosso alcance. A questão é: será que você está propenso, se sente motivado a esse tipo de coisa? Será que você consegue reconhecer os benefícios de você poder evitar adoecer, né? E se a gente pode chamar adoecimento tudo aquilo que sai de um aspecto saudável, então, quantas e quantas coisas, né, na maneira da gente sentir, da gente pensar, da gente agir, quantas e quantas coisas podem ser redimensionadas nesse sentido, né? Então, falando em respiração, que é alguma coisa que a gente faz desde quando a gente nasce, é bom que a gente lembre que nós temos um corpo
e que o órgão que faz a linha de frente, digamos assim, desse mecanismo respiratório é o pulmão, e que ele fica nessa parte central do nosso corpo, né? Não por acaso, juntinho ali do coração, que é um outro órgão que também que funciona por ele mesmo, né? A gente não precisa condicionar os batimentos cardíacos, mas a gente pode ter procedimentos de acalmar esses batimentos. A gente pode ter procedimentos quando a gente acalma o nosso corpo, quando a gente acalma a nossa mente, né? Ou quando a gente acalma as nossas emoções, por qualquer uma dessas vias que nós vamos, nós atingimos todas elas, porque nós somos um corpo sistêmico, nós somos integralizados, alguma coisa única, né, ao nosso ser integral. Há um ser integral em nós. E quando a gente corrige ou aspectos ligados à mente, ou às emoções, ou ao corpo, a gente está favorecendo uma harmonização de todos esses aspectos. Então, a nossa respiração, via de regra, se nós não dermos atenção para ela, ela vai acontecer de qualquer forma, tal e qual os batimentos cardíacos ou o funcionamento dos nossos órgãos internos, não é isto? Vai acontecer de qualquer forma. Porém, há jeitos, há manobras que nós podemos fazer, manobras conscientes, né? Nós podemos ter a intenção de fazer determinadas práticas que vai mudar um pouco esse fluxo natural, oferecendo maior qualidade para esse fluxo. Então, assim, será que existe uma forma correta de respirar? Talvez o que possa existir de mais adequado nesse sentido da respiração é a tomada de consciência sobre ela. Porque a gente vai ouvir diferentes opiniões. Respira com a respiração mais para cima, mais para baixo, no meio, né? Ou barriga para dentro e peito para fora, é que é o mais correto. Nós podemos ouvir diferentes apelos com relação à forma certa ou errada de respirar. Mas se a gente for pensar, o bebê, quando ele nasce, ele já nasce respirando de um jeito X. Ele respirava de um outro jeito, certamente, quando tinha conexão com a mãe feita a partir, né, do cordão umbilical, quando ele estava sendo gestado. Mas quando o corpo nasce, né, a partir de um nascimento, nós temos autonomia sob a nossa respiração. O corpo vai funcionar com elementos dele mesmo, ele não vai estar associado a mais nada. E conforme esse serzinho, bebê, pequeno, vai crescendo, então a gente entra numa idade adulta e nós vamos tomando conhecimento das nossas escolhas, das nossas atitudes, né? Vamos tendo a noção de um planejamento de vida, né? De uma forma de se portar no mundo. Nesse momento, a gente também ganha a possibilidade de poder oferecer observação e consciência ao processo respiratório. E quando nós fazemos isso, então nós vamos, nesse processo de observação, perceber como que está a respiração, como é que está o ritmo dela, né? Em que parte do corpo eu consigo sentir a minha respiração? É na parte alta do tórax? É na intermediária, na região das costelas? Ou é na parte baixa, na região abdominal?
né? Ou será que nesse momento, nessa postura que eu me encontro, eu consigo sentir mais a minha respiração na região das costas ou na lateral do corpo? Então, a respiração, embora ela se origine a partir de uma musculatura que está no centro do nosso corpo, né, na região pulmonar, e a partir da musculatura diafragmática, né, o diafragma é o principal músculo que direciona a nossa respiração. Há uma relação direta da respiração com o aspecto emocional. Então, quando eu trabalho a minha respiração, eu estou trabalhando também o meu perfil emocional. Então, se eu me sinto muito agitada, muito angustiada, muito enraivecida com algumas coisas num determinado momento da minha vida, eu também consigo perceber que eu posso alterar esse estado a partir do momento que eu me entrego a algumas práticas respiratórias. Isso é líquido e certo, né? Então, escrituras antigas que tratam, por exemplo, sobre o yoga ou sobre meditação, sobre os pranayamas, elas já falavam disso. Quando a gente lê algo, por exemplo, do Hatha Yoga Pradipika, ou quando a gente pega alguns sutras, embora a escrita não seja uma escrita tão fácil, né, de ser interpretada, mas quando a gente pega as mais diferentes escrituras que têm o seu original na Índia, ou mesmo na China, nas práticas chinesas, né, que tratam sobre respiração Zen, o que vai acontecer? Ali nessas escrituras a gente já tem os elementos fundamentais de base que fazem com que a gente compreenda a respiração, ou ainda fez com que nós fôssemos percebendo melhor os mecanismos respiratórios na atualidade, né? E com a ajuda aí das ciências, né, que foram se originando. Então, o que eu penso que seja o mais interessante a gente perceber nós temos um mecanismo respiratório automático, que ele está sempre em funcionamento, mas ao mesmo tempo nós podemos interferir de maneira a beneficiar esses mecanismos. Nós podemos interferir de maneira a ampliar essa forma respiratória, oferecendo qualidade. E isso pode ser feito a partir de posturas, né, com práticas de posturas ou de asanas, onde a gente não perde o foco respiratório. O yoga, ele é excelente para isso, né? Fundamentalmente o yoga raiz, né, que faz com que a gente esteja num processo introspectivo o tempo inteiro. E esse hábito, digamos assim, né, esse mecanismo de aproximação dessa forma com a respiração, faz com que a gente perceba as inconveniências durante diferentes episódios do dia. A gente percebe algumas coisas que estão nos tirando, né, ou tirando o corpo de um padrão satisfatório, e a gente pode corrigir isso automaticamente. Então, qual é o resultado de uma correção que a gente faça consciente, né, de uma ampliação do processo respiratório? O resultado disso é um bem viver. O resultado disso é a gente evitar doenças como o estresse, né, como a depressão, ou como a ansiedade, ou a gente poder trabalhar esses adoecimentos quando se encontram em seus estágios iniciais. A gente já pode fazer um trabalho por nós mesmos. Claro que a qualquer momento a gente pode fazer
esse tipo de trabalho, né, de introspecção e de autoobservação. Porém, quanto menos o adoecimento está numa fase crônica, digamos assim, né, numa fase que já tem um transcorrer de um período de tempo mais qualificado, né, de meses ou de anos. Então, quanto menor esse tempo de percepção dessas coisas que tiram a gente do eixo, mais a gente tem o controle sobre isso por nós mesmos, sem precisar de outras retaguardas complementares. Então, essa consciência é importante que a gente tenha, né? É isso que eu reconheço assim como uma das coisas fundamentais desse nosso diálogo hoje. Então, a forma de respirar, de acordo com o professor Marcos Rojo e Marcos Aquino, que estão no livro A Respiração nas Técnicas do Yoga. Então, esses professores, eles dizem para nós que a forma de respirar, né, através da observação dessas formas e do emprego de técnicas corretas, nós podemos melhorar a forma natural, a forma do respirar automático. E a falta da percepção sobre esses movimentos, quando a gente não coloca a consciência na respiração, o que é que acontece? O estresse, o padrão postural inadequado, ele vai se avolumando, ele vai ganhando espaço. E isso faz com que a pessoa se distancie cada vez mais do controle corretivo sobre ela mesma. Então, nós temos controles sobre nós. Porém, a gente precisa praticar isso, a gente precisa observar isso, a gente precisa ter vontade, né, e intenção de se aproximar de nós, né, de reconhecer algumas coisas que talvez em algum momento e algumas pessoas acham que é uma balela, né? Que só vale a pena fazer as coisas quando está com todo mundo junto fazendo as coisas iguais. Quando a gente não valoriza essa questão, as coisas que a gente pode fazer na nossa individualidade, a gente perde a noção que nós temos potências, que nós temos forças internas. A gente perde essa noção. E aí a gente acaba batendo a cabeça, sabe, minha gente? Sem precisar bater. Então, no yoga, por exemplo, nós temos os pranayamas, né? Que prana, a gente pode dizer que é o impulso, e a yama é a expansão. Então, o pranayama a gente pratica através de uma aproximação e de uma observação dos nossos movimentos respiratórios. Então, o pranayama, ele não é igual à respiração, ele não é sinônimo de respiração, mas ele é um estado e é um estágio que a gente vai conseguindo alçar na medida em que a gente vai percebendo onde está localizada a nossa respiração, como é que está nesse instante. O que foi que provocou a minha alteração respiratória? Nossa, parece que eu estou sentindo uma certa palpitação cardíaca incomum, né, que não estava antes. Então, tudo isso faz parte de um mecanismo de autoobservação. A gente pode ir percebendo essas coisas, né? Nesses ambientes que a gente vive, nessa estação muito aquecida, é natural a nossa respiração sofrer influência disto também.
As nossas emoções também sofrem influência disto também, do meio ambiente. Mas a gente tem formas de entrar pelos nossos caminhos internos para alterar os malefícios que isso pode provocar. Então, nós podemos fazer isso. Então, a respiração, embora ela esteja centrada, né, no nosso corpo, nessa parte torácica, ela se espalha e ocorre por todo o corpo. E quanto maior a nossa sensibilidade de autopercepção, mais a gente vai perceber isso, né? Alguns pulsos em diferentes partes do corpo, independente dessa região central, né? Imagina, às vezes até na própria região central a pessoa não percebe nada, né? Nem as alterações que estão ocorrendo, quiçá nas regiões mais periféricas. Mas isso só depende de treino, só depende de intenção. E o interessante disso é que quando nós corrigimos isso, nós estamos corrigindo adoecimentos, adoecimentos mentais, adoecimentos emocionais. Então, não perder isso de vista, né, minha gente, é uma coisa que me parece preciosa. Então, onde está a sua respiração? Você pode fazer um exercício simples agora, né, nesse instante, fechando seus olhos, onde você está, e percebendo onde que está localizada a sua respiração. Será que você consegue perceber o contato do ar com as suas narinas? Com a narina esquerda, com a narina direita? Será que o ar está contatando as duas narinas de maneira igual? Será que a respiração está acontecendo só por uma narina? Né? Será que você tem o hábito de incentivar, de se educar a respirar pelo nariz? Será que você corrige procedimentos respiratórios que te levam a respirar pela boca? Será que você já checou se isso acontece com você e já procurou uma avaliação mais precisa, talvez uma avaliação médica sobre isso? E quando esse ar entra dentro de você, onde é que você sente esse movimento agora, nesse instante, por exemplo? Você percebe que durante o dia esse local de percepção da respiração, ele muda? Nem sempre é no mesmo lugar? Será que você já percebeu que isso tem relação com as tuas sensações? Sensações emocionais, aborrecimentos, entristecimentos. Então, quando você fecha seus olhos e coloca contato com a sua respiração, com a observação da respiração, você já vai perceber se ela está numa parte um pouco mais alta do tórax, intermediária, ou se ela está lá embaixo. Você vai começar a perceber que você tem túneis. E quando a gente contrai determinadas musculaturas, como o esfíncter, por exemplo, a região anal, né, e a gente suga e sobe o assoalho pélvico, a gente direciona a respiração para outros lugares, para outros túneis. Quando a gente não desmonta o nosso corpo daquele jeito que você se sente, por exemplo, largada, quando a gente não se larga e a gente mantém a postura do nosso corpo ereta, seja sentado ou seja em pé, a respiração ela vai se dar, a respiração consciente, ela pode se dar de uma maneira mais completa, mais exploratória, mais expansiva. E quando eu expando a minha região torácica, eu abro o peito para a vida, para as adversidades. Então, como esse vídeo tem um tempo mais curto, né, a intenção é só trazer alguns elementos para você refletir a respeito
e para você perceber que nas práticas que você desenvolve, seja de meditação, seja yoga, seja o tai chi, práticas essas que colocam você em contato com você mesmo, né? Essas práticas, quase todas as práticas orientais, né? Nessas práticas você vai aprendendo a se desenvolver melhor, a controlar os fluxos internos da sua respiração e com isso provocar em você estados de apaziguamento. Olha que legal, minha gente, né? Se a gente ficar na frente de uma TV o tempo todo, ou por 15 minutos, não vou nem dizer assim, né, de uma maneira popular do tempo inteiro, né? 15 minutos na frente de uma TV vendo noticiário, os noticiários do momento, e se perceber como é que você está. E outros 15 minutos se perceber numa prática introspectiva, né, numa prática que você está fazendo contato com você, observando a sua respiração, por exemplo, através do yoga, você vai comparar e perceber que estado você se encontrava num primeiro estágio de 15 minutos e qual foi o seu estágio no outro momento que você se dedicou os mesmos 15 minutos. Então isso, minha gente, são escolhas e isso muda a forma do nosso corpo se conectar internamente e os nossos estados emocionais também reagirem. Isso muda completamente. Isso faz a diferença entre você estar se produzindo saúde ou doença, bem-estar ou mal-estar, né? Bem viver ou mal viver. É isso que eu gostaria que você percebesse e refletisse. Você pode fazer esses treinos, né, de alguns minutos, se percebendo, fazendo, né, em contato com alguma coisa que te deixa ali inconformado ou agitado, né, o que produz sensações de raiva ou angústia, e quando você está num outro momento apenas observando a tua respiração, né? O que acontece com você? Né? Então, no yoga, a gente tem, por exemplo, a chance de perceber essas coisas. Quando você faz experimentações, como é que fica a sua saúde mental? Como é que fica a sua saúde emocional? Olha que bacana, isso não depende de ninguém, né? Depende de nós podermos fazer essas experimentações. Eu quero encerrar esse vídeo deixando com você algumas coisas que eu encontrei, né? E uma outra que eu escrevi sobre o respirar, para você refletir. Então, respirar é estar presente. O corpo segue a mente e a mente segue a respiração. Contemplar e respirar fundo a energia da natureza. Dessa forma, estaremos inalando o medicamento mais apropriado para o nosso equilíbrio interior. Muitas vezes a alma parece-me apenas uma respiração do corpo. E aí eu quero ler uma coisa para você que eu acabei escrevendo, pensando sobre respiração, que é assim. Eu respiro. Respiro e me sinto aqui. Eu acordo porque me mantive respirando. Me vejo aprisionada a ela e ao mesmo tempo reconheço que ela me liberta. Me impulsiona e me faz acalmar. Me permite perceber quem eu sou e transcender de mim mesma. Então que você possa se observar melhor
e se reconectar com você mesmo, explorando os teus campos e possibilidades respiratórias. Isso é revertido em promoção de saúde. E é isso que eu gostaria de que você pudesse experimentar. Eu fico por aqui e a gente vai se encontrando em outros momentos. Qualquer questão ou observação, fique à vontade para colocar nos teus comentários. Grande beijo. Tchau, tchau.